Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Eu sei que pode parecer um pouco ridículo o que eu vou falar, talvez fantasioso ou fictício, ficcional, mas eu de fato acredito que Magnus Carlsen está se transformando em um androide, um robô, se é que ele já não é desde sempre um androide. Talvez uma experiência da raça humana, eu não sei. O que vocês vão ver aqui é um xadrez do terceiro milênio. Poderia ser a partida entre o Stockfish e a Lila Zero, né? O que a gente vai ver aqui é um xadrez de outro mundo, de outro planeta. Eu espero que o Magnus Carlsen um dia deixe um livro para a humanidade, né? Depois que ele, enfim, não quiser mais jogar xadrez, deixa um livro explicando quais são esses conceitos de xadrez que ele sabe, que mais ninguém no mundo sabe. Rafa, mostra pra gente o que aconteceu. Se prepare, porque isso aqui é bizarro. Grenke Chess, penúltima rodada. Magnus Carlsen na liderança, jogando contra o prodígio alemão Vincent Keimer. Abre a partida com peão dama. Keimer traz o cavalo. Temos aqui uma abertura típica de peão dama, por enquanto, com cavalo C3, bispo B4, a defesa Ninzo-Índia. Seguimos com cavalo em F3, essa foi a escolha do Magnus Carlsen, D6, aqui não diretamente atacando o centro. Carlsen vai para o fianqueto G3, bispo toma, peão toma, B6 para tirar o bispo de casas claras. E o Carlsen segue com cavalo D2. Tudo bem, um lance que visa lutar pela diagonal de casas claras, dá um reforço na casa central, mas entrega completamente essa diagonal. Carlsen segue com F3, aqui já começa a ser um pouco, né, diferente assim. Em geral, aqui a gente vai fazer bispo G2, qualquer mortal faria isso, né? Bispo G2 aqui e roque. Mas não, o Carlsen vai para esse lance cavalo D2 seguido de F3, né? Ok, já temos algo diferente. E5 foi jogado E4 e roque o Keimer coloca o rei em segurança. Se você olhar assim, a estrutura de peão do Keimer, tá aquela coisa organizada, bonitinha, um bispo em fianqueto, cobrindo as casas claras, os peões lutando pelas casas escuras. Se você for olhar a posição do Carlsen, aparentemente tá esquisito. Um cavalo na frente do bispo, um peão já avançado aqui em F3, aqui não desenvolveu, o rei ainda não rocou. E por incrível que pareça, o computador respeita, né? Olha a barrinha aqui, fala, não, mas é o Carlsen, deixa. O xadrez dele não é normal mesmo. Magnus Carlsen segue com bispo D3. O quê? Ele não vai fazer o finquete, ele jogou G3, bispo D3. Ok. Traz mais um reforço para o centro. Cavalo C6 foi jogado e aqui cavalo B3. Por que ele jogou esse lance? Eu não faço a mínima ideia. A mínima. A partida seguiu com cavalo em E7. O que eu vou comentar sobre esse lance? Eu vou falar a verdade. Cavalo E7 foi jogado aqui pelo Vincent Keimer e aqui o Magnus Carlsen faz o rock. E o Keimer joga com H6. Olha quanta harmonia aqui no posicionamento aqui dos peões do Keimer e tudo mais. O Carlsen, ninguém sabe o que ele tá fazendo. Olha agora qual é o plano do Carlsen. Vocês vão tomar um susto com isso daqui. Magnus Carlsen segue com mais um lance enigmático. Torre B1. Cavalo B3 com torre B1. Vocês vão ver por que o Carlsen... Daqui a pouco vocês vão entender o que o Carlsen tá querendo. Vocês vão tomar um choque. Bispo A6 foi jogado pelo Keimer, pressionando o peão de C4. Lances completamente lógicos. E Magnus Carlsen começa do nada um ataque na ala do rei com F4. Cavalo H7, o Keimer dá mobilidade para o peão de F. Carlsen segue avançando com F5. Rei H8, o Vincent Keimer já vai se antecipando a ataques na ala do rei. E aqui, o que a gente pensa em fazer? Vai, jogadores românticos aí, rasgam F6, não é isso? Aí cavalo por F6, quem sabe torre por F6, seguido de dama H5 com pressão em H6, não é isso? As peças vêm chegando. É assim que a gente jogaria, nós mortais. Mas não o Magnus Carlsen, que está se transformando numa máquina, num androide. Olha o que ele joga aqui, é inacreditável. Pensa num lance absurdo, vai. Pensa num lance absurdo aí. Tá, um lance que não pendure peça. Eu sei que você pensou em torre F4. Não, um lance que não pendure peça. Né? Eu também. Quando a gente fala pensa no lance absurdo, é isso que vem à cabeça, bispo por H6, né? Mas não, sem pendurar peça. Um lance que você nunca jogaria. RH1, né? Agora, tem um que esse é o último de todos. Cavalo A1 foi o lance, jogado aqui pelo Magnus Carlsen. O cara é genial, né? Por quê? Olha o que o Carlsen tá fazendo aqui, meus amigos. É inacreditável. Cavalo A1, jogado pelo Carlsen. A partida segue com cavalo em G8, cavalo C2. Então essa foi a manobra, ó. Tira a torre de B e o cavalo vem pra cá, cara, é inacreditável. G5 foi jogado, cavalo vem pra E3. Cavalo de G em F6. E aqui o Magnus Carlsen vai pra mais um lance absurdo. Absurdo.
A gente não faria esse lance. Torre B2. Ah, não, cara. Se preparem, porque esse é só o começo de uma partida totalmente nonsense. Nada do que o Carlsen vai fazer aqui faz sentido para nós, seres humanos, mas a barrinha cada vez mais gosta dos lances que o Magnus Carlsen está fazendo nessa partida. É isso que é interessante de olhar, e é isso a prova irrefutável de que Magnus Carlsen é um robô. A partida seguiu com torre E8. E o Magnus Carlsen segue com dama F3, ok? Dando suporte aqui do centro, uma possível abertura de coluna. A partida seguiu com C5, Vincent Keimer busca uma ruptura no centro, Carlsen fecha. Joga com D5. Torre G8 foi jogado, H3 controla um pouco mais a casa de G4, Rei G7, e aqui no meio dessa confusão, A4 ganha espaço na ala da dama. Bispo vem para a casa de C8, Torre A2. Ok, jogou torre B2, agora torre A2. O que esse lance faz? Bom, ele deixa a dama meio que amarrada aqui. Porque você quer jogar uma ruptura, de repente um A5, né? O peão aqui tá cravado, legal. A partida seguiu com o bispo D7. E agora o Carlsen volta a dama para D1. Traz mais um suporte aqui para o peão. Torre B8 foi jogado bispo D2, dando um pouco mais de mobilidade para o bispo. Antes ele só tinha, né, apenas essa diagonal. Bom, aqui ele tem duas diagonais, enfim, ele pode ir para a ala do rei se precisar. Torre B7 foi jogado. Vincent Keimer tá esperando. O que o Carlsen quer fazer? E o Carlsen segue com esse lance bispo E1. Rei vem para casa de F8, torre de F em F2. Toda hora o Carlsen põe a torre na frente do bispo. E agora rei E7. O Keimer também fica esperando, que vai com o rei para um lado para o outro. Ninguém sabe direito o que fazer. O Carlsen passa a torre agora de F lá para B2. Dama vem para C7 e G4. Fecha totalmente a posição. A6. É possível uma ruptura com B5. É possível preparar essa ruptura. Carlsen joga com o lance dama em E2. Dá um reforço aqui na casa de B5. Notem que realmente essa casa aqui virou o ponto focal. Por enquanto. E A5 foi jogado, mudando agora completamente o ponto focal. Não tem mais ruptura com B5. E o Carlsen então segue com dama em F3, preparando não sei o que. Dama D8 foi jogado pelo Keimer, também esperando. Agora a torre H2, há uma possibilidade de ruptura pela coluna H. Dama E8 foi jogado, também preparando uma possível ruptura. Existe uma tensão agora na ala do rei. Já não tem mais nada no centro nem na ala da dama. As tensões agora vieram para a ala do rei. E aqui o Carlsen joga com bispo C2. Dama vem para F8. O Carlsen agora joga com rei F1. Rei D8, a turma vai passando o rei para outra ala. Bispo D1, rei C7, rei E2, ó. Cara, que partida bizarra. Torre B8 foi jogado rei D2. A dama vem para casa de G7. E o Carlsen segue colocando o rei dele lá na outra ala. Dama, rei C1. Torre H8, torre H1. Preparando aqui para realmente a possibilidade de ruptura na ala do rei ainda existe, dos dois lados. Torre de B em G8 foi jogada, torre de A em H2. E aqui dama vem para casa de F8, sai da frente da torre. Carlsen segue melhorando a posição do rei, já prevendo um possível dama E8. E é de fato o que acontece. Dama em E8, rei A3, protegendo aqui o peão de A4. E aqui dama em F8 e agora bispo D2. Poderia ser ou não uma partida entre Stockfish e Berserk e Lila Zero. Não poderia, Tucano. Não poderia ser uma partida entre engines aqui, entre robôs. Dama em E8 seguiu o Vincent Keimer. E agora bispo C1. Faz o que esse lance? A mínima ideia. Dama em F8 e agora cavalo F1. Né? Manobrando talvez o cavalo aqui para casa de H5. Dama em E7, cavalo G3, pelo menos dama em F8, a impressão que a gente tem é que o Carlsen sabe mais ou menos o que está fazendo e o Keimer está só esperando. E agora, o Magnus Carlsen decide que é hora de ação. H4, ruptura. Opa, loucuras acontecendo. Dama G7 foi jogado pelo Keimer, dama G2. Temos o lance bispo C8, o Keimer também vai fazendo lances alienígenas. H por G5 foi jogado, cavalo por G5, pressão no peão central. E aqui, por enquanto, está protegido. Mas o Carlsen vai para as loucuras aqui. Cavalo H5. Cavalo H5, ataca a dama, ataca o cavalo, entrega o peão central. Vincent Keimer segue com o cavalo por H5 e depois de torre por H5. Por enquanto ainda não dá para capturar. F6 aqui, selando completamente, fechando completamente agora também a ala do rei. Magnus Carlsen segue com dama em H2, pesando para cima do peão de H6. E aqui,
entregando o peão central, indo para loucuras. Vincent Keimer tem 22 segundos no relógio. Afinal de contas, não é fácil ficar encontrando lances alienígenas o tempo todo. Keimer segue com cavalo por peão. E aqui começa a bagunça. Bispo por H6 foi jogado pelo Carlsen, atacando a dama. A dama vem para casa de E7. E agora com o peão de C3 atacado, o Carlsen joga rei B2. Protege o peão. Bispo D7, agora começa uma pressãozinha no peão, que por enquanto está protegido. Torre H4, jogado pelo Magnus Carlsen, tira a sobrecarga do bispo, traz mais uma proteção para o peão. Bispo em E8, temos o lance bispo C2, ataca o cavalo, e de repente a gente percebe aqui que esse cavalo tem problemas, hein? Porque esse lance aqui, além de tudo, abre um ataque descoberto ali na coluna H. O Magnus Carlsen tem uma pressão enorme na coluna H. E aqui, então, o Keimer percebe que ele tem problemas seríssimos, que esse cavalo, do nada, não tem volta. Olha o que o Carlsen já visualizou. Ele visualizou um tema do cavalo sem volta que o Keimer nem imaginava, com esse peso aqui na coluna H. E não resta outra alternativa ao Keimer senão sacrificar a qualidade, porque senão ele vai perder uma peça inteira. Por exemplo, cavalo G5, bispo por G5 atacando a torre. E se torre por H4, bispo por H4, uma peça limpa a mais. Por isso, torre por H6 é necessário. Torre por H6 entregou uma qualidade. É melhor entregar uma qualidade do que uma peça inteira. E agora o Magnus Carlsen segue com torre H8. Atacando a torre do Keimer. Temos trocas. Opa, mouse sleep aqui, perdeu. Temos trocas. E Vincent Keimer segue com contra-jogo. Tem um peão passado. Quem tem peão passado tem esperança. Carlsen joga dama em H2. Ok. Tentando aqui trazer uma peça para defender o avanço do peão. Cavalo em F3 foi jogado, a dama vem para F4. Cavalo G5 faz a proteção do peão. E aqui o que jogar nessa posição? Torre E1, sem sombra de dúvidas. Não para Magnus Carlsen. Rei B3. Rei B3, dando a liberdade agora para o bispo atacar aqui. E o rei está garantindo a defesa do peão. Bispo D7 foi jogado pelo Keimer. E agora sim, torre E1. Dama vem para casa de F8. E aqui, o que jogar nessa posição, né? A gente pensaria, talvez, em bispo por peão, muitos de nós. No entanto, dama em E8, bispo cravado, pode trazer algum desconforto, ainda assim melhor aqui para as brancas. Magnus Carlsen, só por via de dúvidas, faz o lance rei A3. Rei A3. Enfim, continua protegendo aqui o peão. Eu não sei direito o que esse lance faz, a não ser passar a vez. Dama em H8 foi jogada e agora sim, bispo por E4. E agora, dama em E8 pode ser combatido com dama D2, é isso? Porque esse cavalo toma, aí a dama volta para F4 e ele não tem cavalo cheque, cara. E não tem cavalo cheque. Por isso, rei A3. Pum! Magnus Carlsen é doido. Dama em H3 foi jogado pelo Vincent Keimer. E agora sim, rei B2, protegendo o peão de C3 mais uma vez, o rei mais ativo da história. Dama em H7, temos o lance bispo C2. Cara, é uma execução, assim, é um tormento jogar contra o Carlsen, né? A execução, assim, cara, nada passa, nada fica solto, nada fica pendente, né? É rei A3, rei C3, rei B2, bispo volta, um negócio bizarro. Dama G7 foi jogado, torre E6. Olha o que o Carlsen vai fazer aqui agora. Torre E6, com a tentativa de criar um peão passado. O Stockfish adorou esse lance. Não tinha visto, adorou. Adorou. Tá tendo aula com o Magnus Carlsen aqui, o Stockfish. Ele é professor do Stockfish. Hoje tá provado que o Magnus Carlsen é professor do Stockfish. Cavalo em F7 foi jogado agora pelo Vincent Keimer. E aqui mais um lance extraterrestre. O melhor lance da posição jogado pelo Magnus Carlsen. G5. Colocando o peão aqui, ó. Quem quiser. À vontade. E aqui a partida seguiu com dama por G5. Magnus Carlsen vai para as trocas. Segue com o lance F6. Essa torre aqui pode tomar. Vincent Keimer tenta uma reação com o lance cavalo aqui em G5. Por que o Carlsen não está ligando aqui? Dois peões passados conectados vão ganhar a partida aqui. Por isso, cavalo em E5, o Carlsen fala, chega disso. Torre por E5, meus amigos. E nessa posição, Vincent Keimer abandona aqui a partida no lance 73. Abandonou porque não dá mais. Toma a torre. Ninguém segura o avanço do peão. A promoção é casa escura. O bispo já é tarde demais.
Não tem o que fazer, lance de arremate. Bela vitória de Magnus Carlsen. Agora, vocês querem ver o gráfico dessa partida? A avaliação? Que bizarra. Olha a avaliação aqui do computador. Vou trazer para vocês o relatório. Para mim, a precisão é absurda, é monstruosa. 92 aqui pro Carlsen, mas o que mais me chama a atenção é o gráfico aqui, ó. Infalível, né? Flawless. Não tem... É um negócio bizarro. Realmente jogou como uma máquina. Magnus Carlsen. Com manobras impensáveis, inexplicáveis, né? Jogou com uma precisão absurda e para mim provou de uma vez por todas que o pai do peixe tem um nome e se chama Carlinho. Meus amigos, é isso, a gente segue cobrindo o Grand Chess aqui 2024, lembrando que ainda teremos a decisão, portanto, entre Magnus Carlsen e Richard Rapport, tá bom? Então, que são os dois aí finalistas, né? Os dois, o primeiro e segundo colocados. E a decisão do torneio, então, agora seguirá um match entre esses dois jogadores. Tá bom, meus amigos? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!